para tentar padronizar e conseguir ajustar aquilo que não ficou de acordo com o que foi definido. Por quê? Eu cheguei na causa errada que deveria ser tratada. Ok? Então, deixa eu mostrar, bota aí, por favor, Billy. Então, para vocês entenderem um pouco mais o que é o ciclo PDCA, ele é a rotina. Então, a empresa ela teve um problema, ela vai lá, faz a investigação, faz o planejamento, implanta, faz a verificação, padroniza, não conseguiu chegar na melhoria que ela conseguia. Então, ela vai lá, faz sempre esse ciclo, né? Faz esse ciclo PDCA, né? Esse giro, para que faça acompanhamento e a evolução dos seus produtos ou então dos seus processos. Se a empresa ela não adota esse sistema, o que é que vai acontecer? Ela vai ter essa linha, né, esse declive, vai parecer a empresa serrote, que é que a gente verifica aqui embaixo. Então, ela faz a melhoria, não foi o adequado, cai o nível de qualidade dos padrões da empresa, e aí ela vai lá, chega num outro padrão, eleva o nível, mas aí ela não consegue se manter, cai novamente, então ela faz esse ciclo serrote que a gente consegue visualizar aqui. Ela não consegue manter da sua gestão, se ela não adota um sistema de gestão desse ciclo PDCA que a gente está tratando aqui. Então, a empresa que ela consegue manter um ciclo PDCA na investigação, baseado nesse sistema de gestão integrado, ela consegue evoluir, né, cada dia seus processos, suas melhorias, e aí ela consegue ganhar mercado, ela consegue aumentar sua lucratividade e aí também a visão da empresa frente à sociedade. Então, se ela não faz isso, ela vai ter muito esses altos e baixos, e aí vai ter o aumento de custo de produto, né, vai ter a perda do mercado, e ela não vai conseguir desenvolver as atividades. Existem várias empresas que já fecharam por conta disso, porque não conseguiram manter o padrão de qualidade e foi engolida pelo mercado. Certo? Então, vamos ver um exemplo para a gente entender o que seria conseguir implantar, né, entender o que é o ciclo PDCA. Então, cada campozinho desse daí. Então, vamos ver o exemplo aqui. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês é a questão do dentista. Então, você mudou de dentista, né? Então, tinha um dentista e agora teve que mudar por algum motivo, né? Então, isso aí já foi um problema que aconteceu. E aí, informou-se do endereço do novo e planejou uma forma de chegar até lá. Foi e chegando lá, deu de cara com o relógio na parede e ficou encabulado. Você estava 15 minutos atrasado. Na consulta seguinte, você saiu um pouco mais cedo de casa e desta vez conseguiu chegar a tempo. Então vamos tentar colocar dentro do quadro, posicionar dentro do quadro, cada um desses parágrafos aí. Então, foi chegando lá, deu de cara com o relógio na parede. Na consulta seguinte, sempre lembrando do ciclo PDCA. O que é o ciclo? É planejar, do, fazer, adotar, cheque, fazer a verificação e o act, padronizar e melhorar. Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês aí, para que vocês consigam inserir dentro desse ciclo PDCA cada um desses campos aqui. Podem passar para a Tatiana aqui, por favor. E aí, Tata, a gente já tem alguma... Nada. Até o momento, nada. Então, vamos lá. A gente está avaliando cada parágrafo desse daí para que a gente consiga inserir dentro dessa questão da melhoria. O Paulo Carpino diz que as letras estão muito pequenas. Não está dando para visualizar? Não. Está muito ruim aí, Billy? A visualização? Tá, então já que vocês não estão conseguindo visualizar, quais são esses... deixa eu voltar aqui, então. Tá melhor essa visualização? Então tá, então dentro desse contexto aqui, informou-se do endereço novo e planejou uma forma de chegar lá. O que é que vocês acham que é isso aí, pensando nessa questão do ciclo PDCA? Então, foi e chegando lá, deu de cara com o relógio na parede e ficou encabulado. Você estava 15 minutos atrasado. Na consulta seguinte, saiu mais cedo de casa e desta vez conseguiu chegar a tempo. Então, esses são os tópicos que a gente está vendo aqui para conseguir inserir dentro desse ciclo, desse contexto, né? Desse plan do check e act, né? Que é planejar, fazer, verificar e depois agir. Então, vamos lá, já que não está dando para visualizar, vamos ver aqui as respostas.
O que acontece? O que é que eu vou planejar? Então, dentro desse contexto que a gente viu aqui, desse textinho rápido, o que era o planejar nessa atividade? Então, se você mudou de dentista, foi o primeiro problema que foi encontrado. Então, você teve um problema que foi a mudança do dentista. O que é que a gente precisa? Planejar como é que seria feito o trabalho. Então, você foi lá, verificou um novo dentista, informou-se do endereço e planejou uma forma de chegar lá. Né? Então, isso aí é o planejamento que foi feito nessa atividade. Depois a gente tem a parte do que é o agir. Então, é o chegar. Você foi até o dentista, chegou lá, e deu de cara com o relógio na parede. Então, você foi lá e verificou aquele relógio. E aí, cheque, é a verificação. Você viu o relógio, ficou encabulado porque estava atrasado, 15 minutos atrasado. O que significa isso? Você viu que, mesmo planejando, né, o seu planejamento, e quando você colocou em ação, né, desenvolveu lá o seu trabalho, foi lá e fez, você viu, você checou e verificou que você não conseguiu atender o padrão que você deveria. O que era o seu padrão que você definiu? Chegar no horário para consulta. E aí, no ACT, aí na ação, na consulta seguinte, você vai sair de casa um pouco mais cedo para poder conseguir chegar a tempo. Isso aí eu vou começar a girar um novo ciclo PDCA. E aí, a partir daí eu vou fazer uma nova verificação, então tem um novo planejamento, uma nova verificação, para que eu consiga chegar dentro do horário. Isso a gente faz sempre no nosso dia a dia, esse ciclo PDCA, sem perceber ou sem inseri-lo dentro desse contexto que a gente está discutindo aqui. Ok? Então, acho que dá para verificar. Bota aí, por favor, Billy. Então, aqui. Né? Então, no planejamento, foi estabelecido um plano baseado numa expectativa do tempo do trajeto. Então, você tinha uma expectativa que daria aquilo que você tinha definido. Se informou do endereço e planejou uma forma de chegar até lá. E aí, no fazer, então, você executou o seu plano e mediu o resultado quando olhou as horas. Então, você foi lá e fez essa verificação. No C, né? Então, no checar, verificar. Então, você comparou o seu resultado, que era a sua expectativa, com o relógio na parede. E aí viu que precisava mudar, que o seu planejamento não foi o adequado. E a partir daí, você mudou e começou a sair de casa 1 hora mais cedo, então um tempo mais cedo, para que conseguisse chegar no horário ao novo dentista. Então, isso aí é o ciclo PDCA. É o buscar, então, a gente teve problema, teve a falha, mas é o buscar a melhoria para que isso não aconteça novamente. Ok? E aí, além do ciclo PDCA, né, que a gente já falou aqui para buscar, é preciso que eu desenvolva uma técnica de planejamento de ações que eu vou fazer, meu plano de ação para o trabalho. Então, eu vi qual era o problema, eu defini, a partir daí eu preciso ter também o meu plano de ação, que é o 5W2H, que é muito utilizado, tá, nas investigações e nas acidentes, quando a gente vai definir dentro da empresa. Né? Então, é algum objetivo que eu desenvolvi, eu preciso ter um plano de ação que vai ser estabelecido. A gente usa muito o ciclo W, o 5W2H, tá? Para que faça esse trabalho. Por quê? A gente vai conseguir visualizar um pouco melhor aqui. Por quê? Eu vou estar sempre identificando, né, os problemas que eu tenho, o que eu preciso fazer, o local onde eu vou desenvolvê-lo, o período de tempo que vai ser necessário para eu gastar para fazer aquele trabalho, quem seria o responsável, o porquê de implantar aquela ação e quanto vai me custar. Então, tudo isso aí eu vou estar descrito dentro desse plano de ação e eu vou conseguir desenvolver o meu trabalho sempre estabelecendo responsáveis. Então, a gente já falou aqui, o sistema de gestão, eu preciso ter responsáveis para que ele consiga funcionar. Então, quem é que vai ser o responsável? Sistema de gestão ambiental, sistema de gestão da qualidade. A gente sempre vai ser definido coordenadores para que eles façam esse sistema funcionar. Pode ser a alta direção, sim, mas geralmente são designadas outras pessoas, porque aí existe essa inter-relação das áreas. Então, vai ter o técnico de segurança de trabalho, ele vai ter a responsabilidade. Se houver alguém um engenheiro ou um técnico ambiental, também vai ter esse trabalho que ele vai desenvolver. Então, todo mundo vai ter sua responsabilidade e aí eu preciso definir esse plano de ação para que as ações sejam tomadas. Bota no slide aí, por favor, Billy. Então, o que é o ciclo W2H? O que, né, o primeiro W, onde, o segundo W,
3, o terceiro W é quando, quem, aí por quê, como e quanto custa, porque acho que não está aqui. E o quanto custa, então eu preciso fazer essa técnica de planejamento para que eu consiga definir o que é que eu tenho que fazer para melhorar o meu padrão de qualidade, né, a minha melhoria contínua, e ter o responsável e se vai ser necessário investimento, porque a empresa ela precisa prever se há necessidade de investimentos ou não.